Bem-vindos, galera! Nesse vídeo, iremos abordar sobre a anamnese dentro do seu contexto histórico. Por isso, sente-se e aproveite o máximo do conteúdo. Vamos lá? A anamnese significa trazer de volta à mente todos os fatos relacionados com a doença e a pessoa doente. É uma entrevista realizada pelo profissional de saúde, que tem a intenção de ser um ponto inicial no diagnóstico de uma doença ou uma resposta humana aos processos vitais. De início, deve-se ressaltar que a anamnese é a parte mais importante da medicina. Primeiro, porque é o núcleo em torno do qual se desenvolve a relação médico-paciente, que por sua vez é o principal pilar do trabalho do médico. Segundo, porque é neste momento que os princípios éticos passam de conceitos abstratos para o mundo real do paciente, tornando-se em ações e atitudes. Os objetivos da anamnese estão entre estabelecer condições para uma adequada relação médico-paciente, conhecer, por meio da identificação, os determinantes epidemiológicos do paciente que influenciam no seu processo de saúde e doença, fazer história clínica registrando detalhadamente e cronologicamente o problema atual de saúde do paciente e também avaliar de maneira detalhada os sintomas de cada sistema corporal e assim desenvolver práticas de promoção da saúde. Em essência, a anamnese é uma entrevista e o instrumento de que nos valemos é a palavra falada. Ela pode ser conduzida das seguintes maneiras. A primeira é deixar o paciente falar livremente e espontaneamente suas queixas, sem nenhuma interferência do médico, que se limita somente a ouvi-lo. Também pode ser conduzir a entrevista de maneira mais objetiva e técnica, denominada anamnese dirigida, tendo em mente um esquema básico. E por fim, pode ser o médico deixar inicialmente o paciente falar de maneira espontânea suas queixas para depois conduzir a entrevista de modo mais objetivo. O interrogatório de paciente, chamado de anamnese, é um método adotado desde a Grécia clássica. Tal prática já visava naquela ocasião aliviar o sofrimento das pessoas enfermas. Mas foi apenas no último século que a anamnese e o exame físico nos moldes que conhecemos foram recomendados com interesse diagnóstico. Embora os termos sinal e sintoma também sejam conhecidos dos médicos desde a antiguidade, foi somente no século XIX e tornou-se claro o seu caráter objetivo e subjetivo. Até esta ocasião, os diagnósticos eram completamente empíricos e baseados nas crenças gregas de que toda doença era um simples desequilíbrio entre os 4 humores: bile amarela, bile negra, sangue e fleuma. No tempo de Hipócrates, a inspeção e a palpação dos pacientes, entretanto, já faziam parte dos exames dos doentes. Vários fatos marcantes contribuíram para o avanço da medicina. Destacamos entre eles Herópilo de Alexandria, que no século IV propõe um método para medir a frequência do pulso. Santórios passa a contá-lo utilizando o relógio. Entretanto, foi Galeno de Pérgamo quem na época estabeleceu a importância dessa medida anormal, como um importante sinal de doença. Assim, grandes novidades voltaram a ocorrer em 1816, quando René Lenné, um aluno de Corvisart, inventou o estetoscópio, propício de um progresso no diagnóstico de doenças cardíacas e pulmonares, com a ausculta desses órgãos. Essas descobertas modificaram profundamente a maneira de se exercer a medicina. No século XVII, os médicos raramente examinavam seus pacientes diretamente, fundamentando suas hipóteses numa história clínica colhida em geral por um assistente. Embora Thomas Sydenham tenha sido um dos pioneiros na prática da medicina clínica moderna, baseando seus tratamentos na experiência prática à beira do leito e não em teoria, uma aplicação científica sistemática na realização dos diagnósticos só foi amplamente adotada no final do século. Essas mudanças começaram a ser adotadas em hospitais de Paris depois da Revolução Francesa, com o reconhecimento dos trabalhos de Morgagni, Corvisart, Laennec e outros. Influenciados por essa filosofia moderna de trabalho, que abordava racionalmente cada problema clínico, a Escola Médica de Paris passou a correlacionar exame físico com autópsias, baseando nelas a sua medicina clínica. Logo, Robert Graves e William Stokes passaram a aplicar esses mesmos métodos em Dublin, onde trabalhavam. Em 1869, Samuel Wilkes assinala alterações ungueais das doenças sistêmicas, descrevendo sinais que permanecem importantes até hoje. Avanços espetaculares nas ciências básicas
como filosofia, patologia, farmacologia e microbiologia, observadas no final do século XIX, promoveram o desenvolvimento de novas estratégias clínico-laboratoriais, que, associadas aos novos métodos de imagem, impulsionaram a medicina que hoje conhecemos e praticamos. Lembramos finalmente que esse método atual de abordagem diagnóstica, que procuraremos apresentar aqui, continua fundamentado, acima de tudo, numa coleta sistêmica de dados através da anamnese, associada a um exame clínico cuidadoso que engloba todos os recursos disponíveis à beira do leito: inspeção, palpação, percussão e ausculta. Para isso, o médico deve ter qualidades que o permitam inspirar confiança ao paciente e que, a nosso ver, não se afastam muito de conceitos antigos como os de Confúcio, que destaquem em Analectos a benevolência, a moderação, a harmonia com a natureza, piedade e o ajustamento de nomes como alguns princípios da qualidade humana.